queridos irmãos da nossa Igreja Batista Moriá. Convido a todos para ouvir a palavra de Deus e louvar ao Senhor. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Sim, eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Sim, eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Sim, eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Sim, eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Olá, queridos irmãos e irmãs da Igreja Evangélica Batista Moriá, tudo bem? Bom dia. Eu vou trazer a devocional de hoje, que está em Mateus 5, verso 16. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Que as pessoas possam ver em nós Cristo, né? As boas obras que nós temos feito, a nossa obediência ao nosso Senhor Jesus, e assim vão glorificar ao nosso Deus que estás no céu. Vamos orar, irmãos? Querido Pai, obrigado por esse dia, te agradeço por tudo que o Senhor tem feito. Eu louvo e engrandeço o teu nome por todas as coisas. Tu és um Deus grande, um Deus misericordioso, um Deus que cuida de nós. Te peço por cada irmão, cada irmã da igreja, Senhor. Visite cada um, a saúde, visite aqueles que estão desempregados, ó Pai, que estão passando necessidade. Cuide de cada um, Senhor, supre cada necessidade nossa. Fique conosco, ó Pai, no decorrer deste dia. Perdoe todos os nossos pecados. Em nome de Jesus, amém. Irmãos e irmãs, um grande beijo. Descendi dos altos céus, presente eterno de Deus, poder sobrenatural me
tua graça. Olá, irmãos, amigos e todas as pessoas que assistem à Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Batista Moriá conosco. Os personagens de hoje são os ladrões da cruz. E eu acredito que, assim como eu, vocês também devem se identificar a cada domingo com os personagens bíblicos. Eu gosto muito de usar, para a leitura das passagens bíblicas, a Nova Versão Internacional. Mas para facilitar a identificação, hoje vou utilizar a versão João Ferreira de Almeida, que retrata estes homens, os ladrões da cruz, como malfeitores, pessoas, assim como nós, capazes de realizar maus feitos. Jesus não foi crucificado entre os malfeitores por acaso. O profeta Isaías já havia profetizado esse evento há mais ou menos 700 anos antes de Cristo. Vocês podem conferir em Isaías 53, 12. A Bíblia não relata nada sobre a vida desses dois malfeitores, que foram crucificados ao lado de Jesus. Nem sequer seus nomes são citados. Muito provavelmente para que possamos entender que malfeitores somos todos nós por causa do pecado. A única menção sobre os nomes Dimas, o malfeitor da direita, e Gestas, o malfeitor da esquerda, se dá em um livro apócrifo de Nicodemos, escrito no século III. Hoje em dia existem aproximadamente 140 livros apócrifos. Estes livros só têm valor histórico, mas a Igreja não os reconhece como uma literatura inspirada por Deus. Vamos saber qual era o contexto que estes malfeitores aparecem na Bíblia. Era a festa da Páscoa, e foi nesta semana de festa que Jesus, após sua entrada em Jerusalém, montado em um jumentinho, visto como uma ameaça, foi preso, torturado, julgado e condenado à morte de cruz. Nenhum dos líderes da época encontraram nada que pudessem condenar Jesus. Nem o sumo sacerdote Caifás, nem Herodes, nem Pilatos, nenhum. Os grupos políticos, partidários, religiosos não viam Jesus com bons olhos. Afinal, ele representava um grande perigo. Tinha como mensagem o amor, e isso até hoje é considerado um movimento subversivo. A morte de cruz tinha o propósito de servir como forma didática para quem assistia, para que nenhum cidadão daquele lugar fizesse o mesmo dos crucificados, pois assim sabiam que teriam o mesmo tipo de punição. Por esse motivo, as crucificações se davam em um monte chamado Calvário, ou Gólgota, no qual era possível a visualização dessas crucificações por toda a cidade. A morte de cruz era de extremo sofrimento físico e de total humilhação. E é nesse cenário que Jesus é crucificado e ao seu lado dois malfeitores. Claro que o nosso falso moralismo tenta justificar que aqueles malfeitores eram merecedores daquele tipo de morte. Hoje em dia, temos até cristãos que dizem, em outras palavras, malfeitor bom é malfeitor morto, categorizando pecados, como se dissessem: o meu pecado é passível de perdão, mas o seu pecado é passível de terrível punição. A Bíblia não nos ensina dessa forma. A Bíblia diz: não julguem para que não sejam julgados. Diz: tire a trave do seu olho antes de tirar o cisco do olho do seu irmão. Diz: bem-aventurados misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Diz que a misericórdia triunfa sobre o julgamento. E diz que Deus não despreza um coração contrito, quebrantado e contrito. Então, o melhor jargão para um cristão verdadeiro é:
Malfeitor bom é malfeitor arrependido e convertido. E é isso que vamos ver em um dos malfeitores da cruz. Em nosso estudo de hoje, 3 cruzes. A cruz do centro, a redenção. Jesus. Jesus, o Salvador, o amor de Deus por nós que se fez carne e se deu por amor. As 2 outras cruzes, nós, miseráveis pecadores, destituídos da glória de Deus, carecendo da graça salvadora de Cristo. A cruz da esquerda, a rejeição, os corações endurecidos, soberbos, incrédulos e rebeldes. A cruz da direita, os corações quebrantados, que humildemente se arrependem e se rendem a Jesus. A partir dessa introdução, vamos às lições de hoje. Primeira lição, aprendemos que a semente do Evangelho alcança diferentes solos e apresenta resultados distintos em cada um deles. Vamos aos textos. Lucas 23, um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus: Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E a passagem em Mateus: Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, este é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Vocês prestaram atenção no texto de Lucas? A fala desses malfeitores denota que eles já haviam escutado a palavra de Deus. Um sabia que Jesus era o Cristo e que tinha poder. O outro sabia que devia temer a Deus e que Jesus era rei de um reino que não é daqui. Muito provavelmente eles já haviam escutado ou Jesus pregar ou um dos discípulos pregando. Deus sempre levanta alguém para lançar a semente do Evangelho nos corações. Mas a responsabilidade da condição do solo do coração cabe a cada um de nós. Os nossos corações podem ser endurecidos, pedregosos, espinhosos, ou pode ser um solo bom e fértil. O malfeitor da esquerda tinha o coração endurecido, insensível, permitia que o maligno transitasse em seu coração. Até a fala dele nos lembra a fala do diabo no deserto ao tentar Jesus. Em Mateus 4:3 diz assim: Chegando o tentador, disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. As expressões não és tu o Cristo e se tu és o Filho de Deus, do malfeitor da esquerda na cruz e do diabo no deserto, não denotam dúvida a respeito de Jesus ser o Messias ou ser o Filho de Deus, mas sim uma maneira de instigar Jesus sobre o seu próprio poder.
Se Jesus tivesse feito aquelas pedras em pães, teria pecado por não acreditar na providência do Pai. Ou, se Jesus descesse daquela cruz, toda a humanidade morreria. É muita presunção querer submeter Deus à prova. Mas hoje em dia existe muita gente com o coração endurecido e insensível, como o malfeitor da esquerda, e dizem para Deus, né? Se tu és Deus, me cura, ou se tu és Deus, me dá isso ou aquilo. Pessoas com coração endurecidos e rasos eles pensam em um Deus que tem que estar o tempo todo a serviço deles. Querem um Deus a seu modo. O pior é que na televisão vemos muitas igrejas agindo desta forma. Ao invés de incentivar as ovelhas ao arrependimento, incentivam colocar Deus na parede. Enfim, 2 malfeitores que tinham a semente do Evangelho plantada nos corações, mas enquanto um permitiu que o maligno arrancasse o que foi plantado, o outro, o malfeitor da direita, como em qualquer boa plantação, aproveitou naquele instante estar perto de Jesus, que é a luz do mundo e fonte de água viva, e teve o coração quebrantado. Ao se reconhecer pecador, reconheceu a inocência de Jesus e a partir daí acolheu a semente do Evangelho. E quando acolheu, compreendeu e frutificou. Portanto, não cabe ao semeador escolher onde jogar a semente, isto é, a quem pregar, porque não se sabe qual o solo, quanto tempo vai demorar para germinar, crescer ou frutificar. O importante é entender o poder que a semente do Evangelho tem para germinar em qualquer coração, indiferente da ocasião e da circunstância. O germinar e o frutificar é um processo divino. Como já comentamos, toda boa plantação precisa de luz e água, e encontramos tudo isso na pessoa de Jesus. O malfeitor da direita, assim como o outro, já haviam escutado a palavra, mas ao ter um encontro real com Jesus, o malfeitor da direita foi transformado. Reconheceu que Jesus era Deus e a partir daí se viu miserável pecador, se arrependeu e entendeu a salvação pela graça. Irmãos, entendemos que 75% dos solos dos corações são solos difíceis, de terra rasa, endurecida, solo batido, difícil de ser penetrado, e apenas 25% solo bom e fértil. Que possamos refletir que tipo de solo é o nosso coração e tentar perceber o que está dificultando o germinar e o frutificar. Que possamos nos aproximar mais e mais da luz do mundo e da fonte de água viva, que é Jesus. Vamos para a segunda lição. Segunda lição, aprendemos que a salvação é imediata e que Jesus é o único caminho. Vamos aos textos. Marcos 15:32. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Lucas 23, e acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E Romanos 10, porque todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Talvez você esteja pensando, o malfeitor da direita, horas antes, estava perdido, insultando Jesus, e nos últimos minutos de sua vida se arrepende, invoca Jesus, se entrega a Ele e é salvo? Sim, exatamente isso. Rápido assim, imediatamente assim.
Cristo é poderoso para salvar aquele que a nossa própria justiça não salva. Isso porque a nossa justiça é falha. A Bíblia diz que não há um justo, nenhum sequer. Talvez porque pautamos a nossa justiça na aparência, nos comportamentos, mas Deus vê além, Deus vê o coração. O malfeitor da direita não gastou tempo se justificando para Jesus, falando de seus fracassos, dos seus erros ou dos seus pecados. Ele aproveitou o restante do seu tempo em arrependimento. E estes últimos momentos, próximos da morte, lhe trouxeram vida e vida eterna. Por isso, a importância do trabalho de capelania, principalmente nos hospitais, levando fé, levando Jesus, levando vida eterna às pessoas. Martinho Lutero, em uma das suas reflexões, supôs que no céu ele teria 3 grandes surpresas. A primeira seria ele próprio estar lá. A segunda seria de não ver pessoas lá que ele esperava que estivesse. E a terceira, de encontrar pessoas que nunca imaginaria que estariam lá. A salvação é pela graça. Não é mérito nosso, mas sim o perdão, a misericórdia e o amor de Jesus. Deus simplesmente amou os malfeitores. E não falo só os que estavam ao redor da cruz, mas amou a todos nós, de tal maneira que deu Jesus para morrer na cruz, para que todo aquele que nele cresce fosse salvo e tivesse vida eterna. E o malfeitor da direita entendeu esse amor e quis fazer parte do reino de Deus, um reino de perdão e amor. E Jesus o acolheu e lhe deu a palavra que eles estariam juntos no paraíso naquele mesmo dia. Crente em Jesus, ao morrer, já entra na alegria da vida eterna. Mas o descrente, o não arrependido, após a morte já experimenta a ira de Deus e os sofrimentos. Sabemos disso porque Jesus nos disse isso através da história do rico e de Lázaro. Vocês podem ler melhor sobre a história do rico e Lázaro em Lucas 16, dos versículos 19 a 31, para entenderem que os que morrem salvos vão para o paraíso e os incrédulos, desobedientes, presunçosos, de corações endurecidos, vão para o inferno, experimentar os tormentos de tomar consciência da alienação da rebeldia, da incredulidade em dor e agonia. A partir desta passagem, em Lucas 16, percebemos que depois da morte não há nada que se faça para mudar essa situação. Não há purgatório, que é um lugar em que as pessoas pensam que as almas ficam para se purificar e depois para irem ao paraíso. Não há rezas, não há orações para os mortos que mude estas situações. Isso não é ensinado na Bíblia. Céu ou inferno é uma decisão a ser tomada aqui, agora, enquanto temos vida nessa terra. A salvação é imediata. O malfeitor da direita entendeu isso e aproveitou a sua última oportunidade. Vamos para a terceira lição. Terceira lição. Aprendemos que precisamos aproveitar as oportunidades que Deus nos dá para fazermos boas escolhas, pois as boas escolhas determinam a nossa eternidade. Os textos, eu vou ler Lucas 23, 33 na versão João Ferreira de Almeida e vou ler Mateus e Deuteronômio na versão NVI. Lucas: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Texto de Mateus: todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes.
e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. E o texto em Deuteronômio: hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e seus filhos vivam. A vida é feita de escolhas. A todo instante fazemos escolhas e, dependendo das escolhas e do aproveitamento das oportunidades, chegamos certo ao nosso destino ou nos perdemos pelo caminho. Deus sempre nos permite escolher, sempre. Escolhemos entre o bem e o mal, escolhemos entre o certo e o errado, escolhemos entre vida ou morte, bênção ou maldição. Escolhemos ser ímpios ou sermos justos, ser joio ou ser trigo, ser trevas ou ser luz, bodes ou ovelhas, céu ou inferno. Escolhemos ser malditos do Pai à esquerda ou escolhemos ser benditos do Pai à direita. Escolhemos salvação ou escolhemos perdição. O malfeitor da esquerda escolheu a rejeição a Cristo, que foi uma péssima escolha. Desperdiçou sua última oportunidade de passar a eternidade na presença de Jesus. O malfeitor da direita, na hora da morte, decidiu aproveitar a oportunidade de ter vida e vida eterna. Ao aceitar Jesus como seu Salvador, aproveitou a excelente escolha que fez, porque naquele mesmo dia já passou a usufruir da presença de Jesus para sempre. A Bíblia nos mostra muitos exemplos de pessoas que aproveitaram ou desperdiçaram oportunidades a partir de suas escolhas. Moisés, por escolher acreditar no agir de Deus, aproveitou a oportunidade de salvar a si mesmo e a todo o povo do Egito. Naamã quase desperdiçou a oportunidade de se curar, mas escolheu obedecer e foi curado. Marta escolheu se preocupar com as coisas secundárias, mas Maria não desperdiçou a oportunidade de aprender mais e mais com Jesus. As 5 virgens imprudentes desperdiçaram a oportunidade de entrarem na festa de casamento por imprudência. A mulher do fluxo de sangue não desperdiçou a oportunidade de tocar em Jesus e ser curada. O malfeitor da esquerda escolheu a perdição e desperdiçou a oportunidade de ser salvo. O malfeitor da direita escolheu a salvação e não desperdiçou a última oportunidade da sua vida. Vivemos tempos difíceis, mas ainda assim temos escolhas a cada instante, todos os dias. Com Deus aprendemos que não existe meio termo. Ninguém ficará em cima do muro. Jesus alertou sobre a separação que haverá no dia do juízo. Deus nos alerta sobre o poder da escolha, vida ou morte. Mas essa escolha precisa ser feita agora, pois não sabemos a hora da nossa morte. Precisamos ter o passaporte Jesus renovado em nossos corações. Nessa pandemia, eu perdi um amigo evangelista. Ele falava de Jesus, de escolhas, de salvação para qualquer pessoa, a tempo e a fora de tempo. E imaginamos que
o médico, ao prepará-lo para a intubação, tenha perguntado a ele: "Você está preparado?" E ele, com a certeza da salvação, deve ter dito: "Eu estou pronto, doutor." E você? Que estejamos preparados, que possamos fazer a escolha certa, e a escolha certa é Jesus, hoje. Que essa escolha seja feita hoje. Escolham, pois, a vida, a saber, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e é a vida eterna. Que Deus nos abençoe em nossas escolhas. Oi, Joca, tudo bem? Oi, Lili, tudo bem? E você? Decorou o versículo que a tia Larissa falou? Decorei. E você? Decorei sim. Ó, é assim o meu. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Joca, o meu também é sobre gratidão. É assim: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formastes. Que legal, é tão bom podermos agradecer a Deus, mesmo em meio a muitas dificuldades. Joca, e sabe o que é? As crianças estão lindas, mandando seus versículos, cantando, fazendo as orações. Então também nós queremos agradecer por cada papai e mamãe que está ensinando para o seu filho a palavra de Deus. Como disse a tia Lari, orando com as crianças, cantando, lendo a Bíblia, decorando os versículos. Legal, Lili, eu vou continuar decorando e vou mandar os vídeos para tia B, tá? Isso mesmo, vamos mandar, criançada, os vídeos para tia B, para tia Larissa, para tia Irene, para a gente participar do culto. Ô, Lili, hoje tem uma surpresa, viu? Tem surpresa? Tem mais crianças participando. Que legal, vamos ver as crianças. Tchau, um beijo, pessoal. Tchau, Igreja Moriá, um beijo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Tudo quanto tem fôlego, louve a Senhor. Salmo 156. Olá, este é o momento de convocação administrativa.
O presidente da Igreja Evangélica Batista Moriá, pastor Elias Coutinho de Macedo, presidente em exercício, convoca nos termos do artigo 11 do Estatuto em vigor os membros da diretoria executiva e sua liderança para a Assembleia Extraordinária a realizar-se no dia 6 de julho de 2021, terça-feira, às 19 horas. Pauta: prorrogação de mandato da diretoria executiva até 30 de dezembro de 2021, nos termos do inciso 1º, parágrafo único do artigo 7º da Lei em vigor 14.030/2020. Solicitamos que, para participar da reunião, todo membro entre no link que será enviado próxima à data. Esperamos sua participação. Se da vida vagas procelosa ação, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão.